Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Bom, são 8 horas e 28 minutos. Eu já estou na linha aqui com o Silvestre. O Silvestre está meio gripado, meio afônico, mas mesmo assim ele vai dar uma palavrinha com a gente. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo. Tá meio dodói, cara? Parece que é o tempo, sei lá, a mudança climática, mas tudo bem. Como eu dependo de voz, aí vamos lá. Diga lá. Olá, ouvintes, olá, amigos, final de semana, sexta-feira, aí 2 de setembro, o ano indo embora. Daqui 30 dias, exatamente, vamos escolher os nossos representantes aí, tanto nas majoritárias, ou seja, presidente, governador e senador, e também nas proporcionais, que são os deputados federais e deputados estaduais. Espero que o nosso país tenha um rumo diferente, recupere essa economia, e que a divisão do eles contra nós seja atenuada. Como eu sou um pessimista, eu acredito que não, dificilmente isso vai acontecer, ganhe o A ou o B, para não mencionar os dois polarizados, mas sigamos. E começo logo a partir disso dando um enfoque que eu dei hoje na coluna Xadrez do jornal hoje.com, para quem estiver interessado em mais detalhes e informações sobre a expectativa de renovação no legislativo. O executivo nem tanto, mas no legislativo, aquela expectativa que teve, aquela mudança, que foi renovado 50% do Congresso e das Assembleias Legislativas, não vai se repetir agora em 2022. O eleitorado, de um modo geral, a percepção, os cientistas que estudam o comportamento, principalmente do cidadão eleitor, diagnosticam e sinalizam, e é o motivo do meu comentário, da minha análise hoje, que haverá pouca renovação, principalmente dentro do Congresso. Ou seja, o PT vai ter uma bancada menor, como eu tenho dito aqui, porque o reflexo de 2018, que veio aquela onda dos outsides e elegeu aquele monte de gente que era ilúcidos, desconhecidos, não vai se repetir por uma razão muito simples. O eleitor, o cidadão, ele está mais preocupado, ele quer mais a cabeça dele procura um político profissional. Então, vai ser em torno de 25%, no máximo 30%, tanto nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, quanto no Congresso. A renovação não vai passar disso. E, nessa história, o grande prejudicado era o PT, que tinha uma enorme bancada, acesso ao fundo partidário, e agora, como ele vinha do antipetismo em 2018, aí ele elegeu uma bancada menor, vai se repetir agora em 2022, porque o Lula não transfere voto para candidatos proporcionais. E nem, com exceção de São Paulo, em todos os lugares que o Lula está liderando, os candidatos do PT não estão na frente. Eu vou dar um exemplo. Em Goiânia, Santana e ouvintes, que tradicionalmente tem um eleitorado, digamos assim, que tem simpatia pelo campo de esquerda, o que aconteceu? O PT sempre teve em Goiás em torno de 10% do eleitorado.
tradicional no PT. Hoje, o PT está perdendo para o PSOL, que é um braço, é um puxadinho do PT, está perdendo para o PSOL em termos de intenção de voto. É assim, é uma coisa que não dá para explicar. E o Lula praticamente empatado com o Jair Bolsonaro. Ele está perdendo, mas de pouca diferença em Goiás, segundo as pesquisas. E o PT, de uma certa forma, que tem um candidato ao governo que é um excelente cara, o professor Volmir é pós-doutorado, um cara que tem uma capacidade incrível, mas não é político. Não é político. Então, isso está refletindo dentro do eleitorado. O eleitorado, mas é por isso que o PT está apostando no voto útil para eleger o Lula. Querem votar no Lula, mas não querem votar nos candidatos do PT. Esses são os diagnósticos que têm sido feitos aí por cientistas sociais, e ontem eu entrevistei um deles, que confirmou exatamente isso. É o que eu fiz na coluna de hoje, na análise de hoje. Então, o eleitorado, de um modo geral, tem um gato fazendo besteira aqui. O eleitorado, de um modo geral, ele se comporta de acordo com aquilo que, na concepção dele, é mais adequado e importante na vida, no dia a dia dele. Como essa eleição é marcada pela geração de emprego e renda, o político volta, o político profissional passa a ter preferência em relação ao novato. Então, aquele negócio, vou prometer fazer isso ou aquilo, ou vou transformar isso e aquilo, o eleitorado está cansado de saber que não vai ser assim. O cara chega lá no Congresso, ou chega na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, ele é engolido ali pelos bambambãs profissionais da política. Não é isso que ocorre? Com certeza. Ou você conhece na história algum outsider que tentou sobreviver no meio dos profissionais? Nem o Dória. Nem o Dória. Nem o Dória. Nem o Dória conseguiu. Nem o Dória conseguiu. Então, para vocês verem como o político profissional predomina, não tem jeito. Então, essa bobagem que houve aí, esses militontos que ficam falando besteira aí, é bom estudarem mais para entender como é que funciona o comportamento do eleitorado. É isso, meu caro Santana e ouvintes. Vitor Hugo na estrada, o que está fazendo? O Vitor Hugo está zanzando de um lado para o outro. A aposta dele, onde eu conversei com o Marcelo Sorriso, o nosso ouvinte privilegiado e cativo cotidiano, ele apoia o Vitor Hugo, assumiu, inclusive, a executiva provisória, ele desfiliou do PSD, assumiu a executiva provisória do PL em Valparaíso, e está trabalhando aí, conversando com ele, o Vitor Hugo está apostando no entorno e no agronegócio. E, obviamente, primeiro Jair Bolsonaro, agronegócio e entorno. Não necessariamente nessa ordem, mas eu acho que o Jair Bolsonaro não transfere voto para Vitor Hugo como ele está imaginando. E eu disse isso ao Marcelo Sorriso ontem, que não vai transferir voto, ele vai ficar zanzando aí, para baixo, para cima. A chapa dele é muito fraca, a vice dele é muito fraca, a estrutura que está montada dele no estado de Goiás não faz dele um conhecido. A maioria das pessoas não conhece Vitor Hugo, não tem nem noção de onde ele está. No ponto de vista, é um paradoxo, porque no ponto de vista nacional, dos deputados federais, o mais conhecido é Vitor Hugo. Presta atenção no que estou dizendo. Dos deputados federais, com exceção de Zé Mário, que é da poderosa bancada do agronegócio, que reúne 220, se eu não me engano, deputados,
a não ser José Mário, o mais conhecido é Vitor Hugo. Por quê? Porque ele foi líder do governo Jair Bolsonaro, deu entrevista nacional para tudo como foi veículo de comunicação, mas em Goiás foi solenemente ignorado, principalmente pelos veículos de comunicação. Resultado, é um ilustre excelência desconhecido no estado de Goiás. Então, a grande dificuldade dele, não que ele seja um candidato ruim, não é isso. Ele é um candidato extremamente desconhecido. E a comunicação política do Vitor Hugo é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim, porque o político, ele precisa ter comunicação política. Ele não basta dizer aqui veio, eu vou fazer, ou eu fiz, ou... Eu vou dar um exemplo prático. O Caiado só melhorou o seu desempenho e baixou a rejeição, não é porque ele trouxe 200 e tantos prefeitos, não. Ele melhorou a comunicação política dele. Eu bato nessa tecla já tem um bom tempo, os nossos ouvintes e amigos que nos acompanham aqui sabem disso. Político sem comunicação política não avança. Não adianta falar, eu inaugurei, eu trouxe, eu fiz isso aqui. O que é a comunicação política? É fazer com que as pessoas entendam que aquele processo que levou, deu uma casa, uma moradia, que construiu uma ferrovia, uma rodovia, que fez abriu uma estrada, criou um novo bairro, enfim. Ele precisa dizer para o cidadão que está sendo beneficiário disso, isso foi um esforço conjunto político e não só orçamentário. Porque o orçamentário é a obrigação de qualquer um que é eleito. Você foi eleito para o executivo para executar. O nome já diz. Agora, para comunicar com essa sociedade beneficiária, ele tem que ter instrumento político, tem que ter aliados, ele tem que ter gente repetindo isso. Isso só se faz por meio da política. Não tem outro caminho, não tem marketing, não tem nada. Se marketing segurasse alguma coisa, a Dilma continuaria eternamente presidente. Então, a comunicação política é fundamental em qualquer liderança. Então, repito, o Vitor Hugo tem essa dificuldade. É inteligente? Muito. Tem uma memória fantástica, é um cara que está tem um QI acima da média. Tanto é que passou em primeiro lugar em tudo, é considerado um grande consultor legislativo, mas, infelizmente, a política não é o ramo dele. Volto a dizer, chegou a vez dos profissionais da política. Por isso que haverá pouca renovação no Congresso e nos legislativos de um modo geral. É isso, Carlos Santana e ouvintes. E o Wilder? Bom, o Wilder, ele é mesmo uma boa pergunta. Daí eu tenho alguns projetos interessantes, é um cara inteligente, claro, é um empresário bem sucedido, é um empresário que está em 4 países, tem empresa, tem investimentos em 4 países, então esse sujeito ele não rasga dinheiro nem é bom. Mas, infelizmente, do ponto de vista político, ele entrou um pouco tarde, porque ele foi senador durante 6 anos, fez um bom trabalho como senador, foi secretário, mas no ponto de vista, repito, no ponto de vista da comunicação política dele, foi muito ruim. Porque o cara fica ali envolvido naquele glamour e tal, mas a patoleta do andar de baixo precisa saber que o benefício que aquele cara fez um esforço danado, vocês não têm ideia do que é elaborar um projeto dentro do Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou em qualquer lugar, aprovar um projeto, tem que passar uma comissão, tem que primeiro ter uma equipe, elaborar um projeto, ver se é viável, de onde vem o recurso, é toda uma via sacra. Conversar com os líderes para pôr aquilo em pauta. O Hildo fez tudo isso, trabalhou demais, mas comunicou muito pouco. Porque a coisa que eu mais vejo
ouço e leio é o seguinte: o deputado fulano de tal aprovou o projeto não sei das quantas. Aí o povo ninguém toma conhecimento. A comunicação é muito ruim. E insiste, eu não entendo como esses políticos profissionais insistem com essa bobagem. Eu como colunista político, eu recebo toneladas de bobagem todos os dias. Eu passo mais da metade do dia só lendo, que eu leio tudo, respondo todos, leio e respondo todos. Eu não tenho tempo de bater papo. Eu converso muito pouco, eu só converso coisas pontuais dentro do telefone. Mas o tanto de bobagem que manda. Ontem eu recebi, é de um candidato a deputado que eu adoro, gosto dele demais. Mas como é que eu vou publicar o principal projeto dele que quer levar para a Câmara? Olha, presta atenção, que falta de noção. Uma sociedade conservadora é um cara inteligente, uma sociedade conservadora como é a sociedade de um modo geral. O principal projeto dele, que ele aprovou na Câmara de Vereadores como vereador, a autorização para plantio de maconha medicinal. Se o troço é uma falta de noção, assessoria, está uma polêmica terrível, polarizada entre esquerda e direita. O sujeito quer empunhar essa bandeira para levar. O povo vai, esse cara é doido. Porque o que tem mais incessado aí, assim, maconha é a porta de entrada para outras drogas, não sei o quê. Muito bobagem. Mas como é que eu vou escrever isso numa coluna dentro do jornal conservador? Não, aí eu tô, não, Silvestre, você está defendendo a maconha. Então, assim, uma falta de noção. Então, eu estou dando, esse é um exemplo mínimo. Esse é um exemplo mínimo. Porque uma pauta, são pautas de costumes polêmicas. Então, isso tem que ter uma elaboração, tem que ter uma estratégia para ser abordada numa sociedade, principalmente numa sociedade conservadora, predominantemente anti qualquer tipo de droga, mesmo que seja medicinal, que é o caso da Cannabis sativos. Cannabis sativos. Então, você vê a dificuldade que tem a comunicação política dos nossos representantes. É isso, Carlos Santana. Bom, está proibido pesquisa de catalão, fizeram maracutaia? Rapaz, uma confusão dos diabos. O que aconteceu? Um instituto lá, Contato, Pesquisa, o Instituto Contato Pesquisa, o que aconteceu? O sujeito, o candidato, o Beto da Ilha já é deputado estadual, Gustavo Seba, pesquisa séria, aponta o cara disparadamente na frente. Aí o candidato do prefeito, o Jamil Calife. Aí o que aconteceu? Fizeram esse instituto lá, que é de um cara lá que chama... me esqueci o nome aqui do sujeito, ele tem um apelido muito engraçado lá. Então, o que aconteceu? Inventaram esse instituto lá, registraram uma pesquisa maluca lá, que foi o candidato do prefeito disparadamente na frente. Aí deu confusão. É claro que o Gustavo Seba entrou na justiça e a justiça entendeu que realmente o troço aí proibiu a pesquisa. Pior, eu não escrevi isso. Pior, eles vão ter que retratar nos jornais que publicaram a pesquisa, nas rádios, vão tudo falar que a pesquisa é falsa. Senão vão pagar R$50 mil diário de multa. Eita, diacho. Já teve muito disso aqui no Val, cara. Você lembra aí do candidato a prefeito aí, como é que ia aparecer as pesquisas? Não, eu nunca ouvi falar na vida. Então, e foi fruto da minha discussão. Mas esse é um tema que nós vamos discutir na segunda-feira. Pesquisas. Vamos ver se eu consigo um convidado para conversar conosco, talvez o Dr. Paulo, para falar sobre essa manipulação de pesquisas. Ele tem um estudo fantástico aí sobre pesquisas.
Você tinha eleitoral, falado, dá alcance. um dia desse aí você tinha falado a respeito das pesquisas mesmo. O problema é a metodologia que cada um aplica, né, cara? Que não é uniforme, né? Cada um aplica. Entendeu? E também em função do número como é assim, o local, o número de entrevistados, tudo isso influencia. Se você vai num lugar que é majoritariamente silvestre, vai dar silvestre. O Certo? A ou o B. Tanto faz, né? Então, Exatamente. isso aí é bem complicado. E não tem como você avaliar. 21 minutos, Santana. Um abraço até segunda-feira, amigo. Até segunda, um bom final a todos, bom final de semana. Muita temperança e menos pé na jaca. Quem tá latindo aí? Quem latiu aí? Quem foi? Aqui é um canil, eu moro num canil. Eu sei disso. Mas ele tá dando para mim também. Bom final de semana para eles. Opa! Acabamos de bater um papo aqui com o Silvestre. Não? A gente continua com o programa livre. Não? E aí a gente vai